Isso basicamente cobre o nosso primeiro ponto. Vimos Apocalipse 13, identificando que a segunda besta certamente é os Estados Unidos e que o seu princípio semelhante ao cordeiro é a separação entre a igreja e o Estado. E eventualmente viria a ter todo o poder da primeira besta. O poder daquela primeira besta, como você apontou, é a união entre a igreja e o Estado. Esse monopólio total sobre o coração e as mentes, assim como o bem-estar físico. Agora, devemos ver a América começando a cumprir esse papel profético. E coisas como o Projeto 2025, você vê, o Trump diz que ele é contra, mas conforme transcorrer o governo dele, teremos mais certeza em relação a isso. Até o momento, ele foi o presidente que mais assinou ordens executivas já no primeiro dia de governo. E são medidas polêmicas, revertendo a agenda woke, as políticas climáticas, o que, aliás, é basicamente os primeiros parágrafos do documento do Projeto 2025. Então, é exatamente isso que o Trump já começou a fazer. Conheceremos pelos seus frutos. E o fruto dele está incentivando os Estados Unidos a ter essa ideologia nacionalista cristã e conduzindo a nação em direção à união da igreja e o Estado, exatamente como a Bíblia diz. Muito bem, esse é o primeiro ponto. A América não está perdendo o seu poder. Os Estados Unidos não será destruído e cairá, de acordo com a cosmovisão evangélica, e como os judeus também estão dizendo. Mas agora, o segundo ponto é com relação ao fim da nação judaica como o povo escolhido de Deus na terra. O pastor evangélico Robert Jeffress fez um tipo de alusão ao fato de que não há outra nação além de Israel, e é por isso que temos que fazer tudo para ajudá-los e apoiá-los. Mas o que vemos é que isso é baseado em um mal-entendido de Daniel, capítulo 9. E é sobre esse mal-entendido que falaremos hoje. Como podemos desmantelar parte desse erro? Entender Daniel 9 e as 70 semanas será crucial tanto para a perspectiva evangélica e judaica, para apontar e dizer, olha, vocês estão dizendo isso, mas e essa profecia, que diz que há um período ininterrupto de 490 anos? Na verdade, de todas as religiões que interpretam essa profecia, a evangélica é a única que separa a última semana dessa profecia do restante dela, que são os 483 anos. Quando chega na última semana, ela interrompe a contagem dos 490 anos e deixa a finalização para o futuro. Mas não é assim que se interpreta essa profecia. Eles também erraram no nascimento de Jesus, erraram na crucificação de Jesus, a unção de Jesus em seu batismo está errada. Tudo porque pegaram uma data errada para a emissão do decreto. Para o início dos 490 anos, eles pegaram uma data errada para o decreto. Porque não entenderam completamente a questão da restauração de Jerusalém. Há duas versões dela. Existe a perspectiva de Deus e a perspectiva dos humanos. A maior parte do mundo evangélico se apega à data em que os muros são concluídos. No entanto, lá em Esdras 7, e ali temos o terceiro decreto, vemos que foi dada a ele a autoridade religiosa para restaurar e governar a sociedade civil baseada na lei de Deus. É o único lugar onde a lei de Deus foi reinstituída como o governo da lei sobre o povo. Assim, da perspectiva de Deus, foi que a cidade foi realmente restaurada. Quero dizer, quando analisamos o serviço do santuário, no lugar mais sagrado dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus. Portanto, Jerusalém jamais poderia ter sido restaurada sem que a lei de Deus fosse totalmente implementada e ensinada como um estilo de vida. E vemos que isso aconteceu no terceiro decreto, lá em Esdras 7. Então esse período começou em 457 a.C. Começa com a ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém e estende-se até o tempo do Messias. E o final dessa profecia é quando o evangelho começa a ir para todo o mundo. Então, veremos que esse período de 490 anos, que os evangélicos jogam para o fim dos tempos, na verdade, já aconteceu. Os 490 anos não foram interrompidos no meio. Eles continuaram até o seu fim, em 34 depois de Cristo. E há várias maneiras de cronometrar a morte e o batismo de Jesus. Então, sabemos exatamente quando todas essas coisas aconteceram. Sua crucificação foi em 31 depois de Cristo, e em 34 depois de Cristo, que é o fim das 70 semanas, temos o apedrejamento de Estevão, que marcou o fim simbólico da religião judaica como nação, sobre o que falaremos um pouco mais em nossa próxima parte do estudo.
Também vemos muito claramente que Jesus diz: a casa de vocês ficará desolada, ou seja, vazia. Isso começa a apontar para a plenitude do que aconteceu ao final das 70 semanas. O status especial da aliança que era mantido em Israel como nação seria completamente removido no final do período de 490 anos. Então vamos descobrir um pouco mais sobre isso e mostrar como a maioria do mundo perdeu essa contagem, já que o mundo judaico diz que o final das 70 semanas refere-se à destruição do primeiro e segundo templo. E no meu canal eu fiz uma análise completa mostrando por que isso não é verdade. Não se encaixa nas datas de maneira alguma e quebra todas as eras históricas dos reis, tanto do reino da Judéia como dos reinos medo-persas e babilônicos. Então, quando finalmente extraímos todos os detalhes desta profecia, vemos exatamente isso aí que está no gráfico. Talvez você possa explicar melhor para a gente. Sim, basicamente estamos olhando para os 490 anos da profecia das 70 semanas em uma linha de tempo com o terceiro decreto, o decreto final que você mencionou, porque foram necessários todos os 3 decretos para restaurar tudo. E assim, de 457 a 34 depois de Cristo é o período das 70 semanas. A última semana, bem ali, você pode ver no lado direito, começando em 27 depois de Cristo, passando pelo ano 31 na crucificação e finalmente o ano 34, quando Estevão é apedrejado. Acontece que o mundo evangélico joga essa última semana para o futuro, uma vez que os judeus rejeitaram Jesus nessa época. Mas como você disse, todos esses eventos já ocorreram. Assim, quando chegamos ao apedrejamento de Estevão, há algo sobre este evento que é muito interessante, que muitas pessoas não reconhecem ou não notaram antes. Eu acho que quando fazemos um estudo bíblico sobre o que aconteceu quando Estevão foi apedrejado, nós descobrimos que o Deus da Bíblia está falando muito claramente sobre o que aconteceu com aquele evento do apedrejamento. Em Atos, capítulo 7, que fala sobre o apedrejamento dele, vamos dar uma olhada nos últimos versos perto do final daquele capítulo. Veja esse detalhe interessante. Ele faz menção sobre o que Estevão estava vendo naquele momento. Ele vê Jesus em pé à direita de Deus e diz: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É interessante porque a Bíblia repete essa informação 2 vezes. Ele diz o que ele está vendo e depois repete isso, dando ênfase a essa repetição, o que significa que é um detalhe muito importante. Bom, quando vejo esse tipo de coisa, ou melhor, quando nós vemos esse tipo de coisa, isso deve nos fazer pensar nos detalhes sobre aquilo que ele viu. Por exemplo, se vemos o estado de algo como aberto, isto significa que aquilo já foi fechado. O livro de Daniel estava fechado, era um livro selado, e isso é mencionado no capítulo 12. Esse livro estaria selado até o tempo do fim. Aí você tem Apocalipse 10, o anjo com o livro aberto na mão. Há um significado entre estar aberto e estar selado ou fechado. Bem, a mesma coisa se aplica à posição de pé. Se você está de pé, significa que você não está sentado. Então precisamos fazer um estudo para entender o que significa esse estar de pé. Jesus estar de pé à direita de Deus. Vamos dar uma olhada no que aconteceu após a crucificação, na verdade, após a ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem é que condena? É Cristo que morreu, e além disso, também ressuscitou, e está à direita de Deus, que também intercede por nós. Ou seja, está falando sobre aquilo que Estevão viu. Cristo estava à direita de Deus. E ele diz, o que Cristo está fazendo ali? Ele está intercedendo por nós. Ele menciona condenações lá na primeira parte do versículo, mas vamos consultar outro verso onde ele fala sobre juízo e está relacionado a Jesus. João 5, versículo 22 diz, porque o Pai julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, Cristo é o nosso intercessor, nosso advogado e poderíamos dizer, também nos representando, mas ele também é o juiz. É ele que está fazendo tudo isso à direita do Pai. Então lembre-se, ele viu Jesus em pé à direita do Pai. E quando ele foi para o céu, o que foi que ele fez? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, e aqui ele está descrevendo a Cristo, que sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo purificado os pecados, e aqui já está falando da crucificação, ele sentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quando ele foi para o céu, depois da ressurreição, depois da ascensão, ele se assentou, ele não estava de pé.
Mas, quando Estevão o vê, ele estava de pé. Esse é um estado totalmente diferente. Em um ele está sentado, no outro de pé. E o que significa estar sentado? Em Daniel capítulo 7, e nós já falamos sobre isso durante o estudo do chifre pequeno, mas se você olhar para os 2 versículos seguintes em Daniel capítulo 7, vemos uma cena de julgamento no céu. Daniel viu alguns tronos e o ancião de dias assentado, veja, sentado, cuja vestimenta era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como a lã pura. Seu trono era como a chama de fogo e as suas rodas como fogo ardente. E um rio de fogo saiu diante dele, e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E diz assim, o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Então, quando Deus se senta, o juízo começa, o julgamento começa, os livros são abertos. Então vemos aqui um tribunal. É como quando o juiz entra na sala, certo? Todos os presentes se levantam. Então, quando o juiz se senta, o tribunal senta-se também e começa o processo judicial. Então vemos uma cena de tribunal no céu, que tem a ver com Deus sentado. Vamos agora falar sobre esse estar de pé. Então, ainda estamos falando de Deus, ainda estamos olhando para o céu. E nessa visão de Ezequiel capítulo 9, versículo 3, vemos assim: a glória do Deus de Israel tinha subido do querubim. Eu quero mostrar essa palavra aqui no hebraico. É a palavra hebraica 5927 na concordância de Strong. E sempre que eu lhe der um número relacionado ao hebraico, ou grego, eu usarei a concordância do Strong, ok? Essa é a palavra hebraica 5927 e significa levantar ou estar de pé. Então podemos ler assim: a glória do Deus de Israel levantou-se do querubim. Então temos uma ação de levantar-se, onde tinha estado até o limiar do tempo. O que significa subir ou levantar-se do querubim? Temos que usar outro versículo para explicar isso. Salmo 99, versículo 1, descreve o Senhor reinando, que todo o povo trema. Ele está sentado, portanto está sentado em seu trono, entre os querubins, que a terra trema. Então vemos aqui uma descrição da sala do trono do céu com querubins nela. E sabemos que Lúcifer costumava ser um desses querubins, que na verdade era um querubim cobridor, você sabe, cobrindo o trono de Deus com suas asas antes, é claro, dele cair. Então, quando é dito em Ezequiel 9:3 que ele se levanta do querubim, significa que ele está se levantando do trono. E uma outra palavra que pode se encaixar ali no limiar do templo é a palavra porta. Então, ao voltarmos ao restante dos versículos de Ezequiel 9, vamos continuar do verso 4 e ver o que acontece a seguir na visão. E o Senhor lhe disse: passa pelo meio da cidade, a cidade de Jerusalém, e marque com sinal nas testas os homens que suspiram e choram por todas as abominações feitas dentro dela. Ao outro disse, na minha presença: persegui-o pela cidade e mata. Não deixe que seus olhos poupem nem tenham piedade. Matar completamente velhos, jovens, donzelas, crianças, mulheres, mas não se aproxime de ninguém que tenha o sinal. E comece pelo santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Bem, vamos analisar isso um pouco e ver o que exatamente significa. Então, Deus está assentado no trono e ele se levanta, ele vai até a porta do templo e dá uma instrução para ir marcar aqueles que estão suspirando e chorando por causa das abominações feitas em Jerusalém. Esses são os protegidos de Deus. E todos os outros que não têm essa marca ou selo, todos os outros são destruídos. Então o que vemos é uma cena de juízo. Estes são salvos e os outros perdidos. Se eles tiverem um tribunal e o julgamento for definido e os livros forem abertos, ele está sentado, intercedendo, tomando decisões. Mas, quando ele se levanta, a decisão está tomada e aqueles morrerão. Isso é contrastante. A maioria das pessoas vê uma marca e imediatamente pensa na marca da besta. Mas na Bíblia, vemos duas marcas contrastantes. A marca da besta e a marca de Deus, ou o selo de Deus. Era muito parecido com os batentes das portas do Egito. As pessoas que tinham o sangue do cordeiro no batente da porta viviam, mas aquelas que não tinham, pereciam. A marca ou o selo era o sangue do cordeiro na época das pragas. É o mesmo tipo de ideia de que o povo de Deus receberá uma marca, assim como o povo de Satanás também receberá uma. E tudo isso descreve uma cena de julgamento no céu, e é o que você está falando agora. Acho que você está levantando um ponto muito importante para as pessoas, que é entenderem a diferença entre sentar-se e levantar-se num julgamento, onde ele está atualmente coletando todos os casos e advogando a favor ou contra. Quando esse julgamento for concluído e ele se levantar, o que acontecerá? Bem, veja, depois de haver um julgamento, a liberdade condicional termina. Ou seja, quando ele se levanta, a decisão é tomada sobre quem vai viver e quem vai perecer. Essa é uma parte importante a ser entendida.
Antes de irmos para o próximo slide, gostaria de chamar a nossa atenção para o primeiro versículo ali em Ezequiel 9, é o versículo 3, o que diz que Deus se levanta e vai até a porta, e quem se levanta é o juiz. Então, vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 9 agora. Nesse versículo diz assim: Não murmureis uns contra os outros, irmãos, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A glória de Deus se levantou do querubim, e ele está de pé às portas. Há um julgamento. Agora, há também outra parábola que Cristo deu aos seus seguidores. Está em Lucas capítulo 13, versículos 24 a 27. Lute para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar, olha, veja aí de novo o elemento do levantar-se, né? E fechar a porta, veja de novo, ele levanta e vai até a porta. Aí uma decisão está sendo tomada. Você pode ficar do lado de fora, batendo e gritando, Senhor, abra para nós, e ele vos responderá, não vos conheço, não sei de onde sois. Então você começará a dizer, comemos e bebemos na sua presença e você nos ensinou em nossas ruas? Isso não soa para você como um povo que seguia Deus ou acreditava em Deus? Sim, parece. Então as pessoas que estão sendo excluídas aqui são pessoas que pensam estarem salvas. Ele então lhes dirá, eu lhes digo que não os conheço, nem sei de onde vocês são, apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é violação da lei de Deus. Então veja, um falso profeta vai afastar as pessoas da lei de Deus, um verdadeiro profeta guiará as pessoas para a lei de Deus. Essa é uma das melhores maneiras de saber se um profeta é verdadeiro ou não. É se eles apontam para a lei de Deus. Tem que incluir toda a lei de Deus, todos os 10 mandamentos. E esse será o teste final, não é mesmo? Será um sistema de aparência cristã que vai encorajar os cristãos a quebrarem a lei de Deus em vez de se adequarem a ela. Os verdadeiros profetas defendem a observância da lei de Deus, porque é isso que está na Bíblia. Esses dois sistemas são divergentes um do outro. É por isso que um é falso e o outro é o profeta verdadeiro. E quando diz que Jesus ensinava no templo, ele ensinava pela lei e os profetas, a lei e os profetas. Essa temática sempre se repete na Bíblia. Ele disse, não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Então, ele diz também que a mãe dele, o irmão dele, são aqueles que ouvem a vontade de Deus e a pratica. Afinal de contas, até os demônios ouvem e creem, só que eles não agem de acordo. Então veja, todo esse sistema confrontará a lei de Deus. E é porque ela estava logo ali, no centro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Isso mostra que ela é realmente a transcrição do caráter de Deus, e não uma lei arbitrária para manter alguém de fora do céu, ou que alguém fosse salvo pela justiça própria, porque nós não temos nenhuma. De fato, a Arca da Aliança, na verdade, o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, também era conhecido como o Trono da Graça. Aquilo representa o trono de Deus, o fundamento do governo dele. É o caráter dele, descreve quem ele é. Tenho mais um versículo que gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse levantar-se no final das coisas. Em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, naquele tempo Miguel, e esse é outro estudo bíblico que terei para outra hora, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta para os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que havia nação, mesmo naquele tempo. E naquele tempo teu povo será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro. Então este é o povo de Deus no fim dos tempos, quando o tempo da graça se encerra e as pragas começam a cair. Agora você percebeu o que acontece que determina o fim do tempo da graça nessa terra? Miguel se levanta. Miguel se levanta. Agora, quando olhamos para o versículo que diz assim, vejo Jesus de pé à direita do Pai. Isso foi a última coisa que Estevão viu antes de morrer, antes de entregar a sua vida como mártir, o que aconteceu no ano 34. Isso significa que acabou ali o tempo de graça para a nação judaica. Ela o rejeitou. A liberdade condicional acabou. A profecia foi finalmente cumprida, não há nada para jogar no futuro para ser refeito novamente. Há também alguns outros versículos nos quais Cristo estava falando a respeito da nação judaica, mesmo antes de ter sido preso. Em Mateus 24, verso 43, ele diz, portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a uma nação que traga os seus frutos. Se você olhar para a última linha, diz ali, dado a uma nação. Bom, ele diz que isso iria para uma nação. Isso quer dizer que no verso anterior, no final onde diz vocês, também precisa estar se referindo a uma nação.
E aqui ele não está se dirigindo a uma pessoa, mas está se dirigindo ao seu povo. O reino de Deus será tirado de vocês e dado a uma nação. Então veja que no contexto do que ele está dizendo, ele está falando com a nação de Israel, vocês como nação. Mateus 23, versos 37 e 38, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu teria reunido os teus filhos juntos, assim como a galinha reúne seus pintinhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. E a consequência é que a vossa casa vos ficará deserta. No verso 37 está se referindo a Jerusalém. Lá embaixo, no 38, diz casa. São as mesmas coisas. Casa, na Bíblia, representa uma igreja. Então veja, isso é mesmo antes de Cristo se referir à salvação global. Então houve um tempo em que Cristo falou isso daí. Desse plano da salvação que vai para o mundo todo, que foi para os gentios depois do apedrejamento de Estevão. E ele teve uma conversa com uma mulher em Samaria. Isso está lá em João capítulo 4. Em João capítulo 4, a mulher do poço em Samaria faz essa pergunta a ele porque ela percebe que ele está falando como um profeta. Ela não sabe que está falando com o Filho de Deus, mas ela sabe que está falando com um homem de Deus. Então ela pergunta, ela diz, os nossos pais adoraram nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela quer adorar. Ela quer que Cristo resolva essa disputa de quem está certo e de quem está errado. A resposta de Jesus é muito interessante. Ele diz, mulher, acredite em mim, a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Nem em Jerusalém adorará o Pai. Isso é muito interessante porque ele está mostrando claramente que, na verdade, nada seria mais em Jerusalém. Se você entende o Antigo Testamento da maneira que Deus estabeleceu, você conhece a história de Jerusalém, santuário, etc. Mas, naturalmente, o templo que foi construído em Jerusalém era para todos irem lá nesse templo, adorarem todas as festas. Os homens da casa tinham que ir lá pela família. Era necessário, era exigido, fazia parte do processo. Só que agora, Jesus está dizendo que no futuro não seria assim. Não seria nesse lugar, ou naquele outro, ou naquela igreja lá. O que Jesus está dizendo é que seria algo mundial. A hora está chegando. E essa terminologia acontece algumas vezes na Bíblia. Há dois significados para esse a hora está chegando. Há muitos versículos onde você vê a Bíblia dizer aquele tempo, naquele dia, naquela hora, a hora está chegando. E esse termo pode ser usado para duas coisas. A primeira é a segunda vinda, o fim do mundo. E o segundo sentido para o qual essa frase é utilizada é referindo-se à crucificação. Zacarias capítulo 3 é outro lugar onde se fala sobre aquele dia, com relação ao sacrifício de Jesus feito na cruz. Então, ou se refere à crucificação ou ao fim dos tempos. Portanto, isso aqui se refere à crucificação, é claro. Então ele está apontando para o tempo no qual o sacrifício não seria mais necessário, porque o santuário na terra estava terminado. Jerusalém não existiria mais, sua casa ficaria desolada, deserta. Então, é muito importante compreender o significado dessa frase, dessa terminologia de Jesus estar em pé à direita do Pai. Porque quando essa terminologia é encontrada, se refere a Israel perder o seu status como reino escolhido de Deus para governar o mundo por toda a eternidade. E não vai ser assim, esse tempo já passou. Eu queria conduzir as pessoas através de um resumo de tudo isso, porque é um assunto realmente vital. Tá, você tem o antigo Israel. Aí Jeremias chega e diz, vocês vão para a Babilônia, vocês quebraram a lei de Deus, vocês quebraram a aliança com ele. Vocês terão que cumprir 70 anos de cativeiro lá na terra de Babilônia. Aí os 70 anos terminam. Daniel ora a Deus ao final dos 70 anos, dizendo, Senhor, restaura o teu povo, por favor, coloque um fim nesse cativeiro babilônico. E Deus diz, ok, eu vou dar 70 semanas para vocês, que na verdade são 490 anos. Ao final desse tempo que darei a vocês, terão que cumprir todas essas condições, das quais já falamos antes. Pôr fim ao pecado, ungir um santíssimo, etc. Todas essas coisas apontavam para a aceitação de Jesus. Passados 483 anos, Jesus é batizado exatamente na hora certa. 483 anos. E está até mesmo ali na Bíblia dizendo que o tempo foi cumprido. O tempo do qual ele está falando são esses 483 anos. Então, exatamente no meio da última semana, ou seja, 3 anos e meio, o Messias seria cortado. E é aqui que os evangélicos fazem a confusão. Vamos prestar atenção. Jesus é crucificado exatamente 3 anos e meio após iniciar seu ministério. Ele foi cortado, mas não por si mesmo, o que significa que não foi por causa de sua transgressão que ele foi cortado.
mas pela transgressão do povo. Deus, sabendo disso, disse, ok, ainda vou te dar mais 3 anos e meio. Este é o verdadeiro período de 7 anos que os evangélicos estão falando sobre o fim dos tempos. Mas não, essa última semana conta a partir do batismo de Jesus, depois 3 anos e meio ele foi crucificado, e depois Deus ainda deu mais 3 anos e meio de chance. Deus teve paciência com o povo judaico, mesmo 3 anos e meio após a morte de Cristo. E ao final desses 3 anos e meio ocorre o apedrejamento de Estevão. E isso marcou o fim da nação judaica como sendo a nação especial de Deus. Agora, uma vez que Jesus foi crucificado, passados os 40 dias na terra e ele vai para o céu, Jesus se assenta à direita do Pai. E durante esses últimos 3 anos e meio, ele está lá julgando a nação de Israel para determinar se ao final destes 3 anos e meio, porque, como você mesmo disse, sentar-se à direita de Deus significa que Jesus está julgando. O Pai entregou todo o julgamento nas mãos do Filho, certo? Então, no final desse período, Jesus se levanta para ver Estevão, que agora está olhando para o céu e vendo Jesus de pé. É como você disse, isso determina que Jesus terminou o julgamento. Ele revisou o registro e as condições do povo judeu não foram atendidas. Eles apedrejaram o meu servo como um tipo de selamento final. Agora terminei o meu julgamento. O tempo da nação judaica chegou ao fim. E a sua nação ficou desolada. Suas cerimônias no santuário, seu serviço no templo é absolutamente vazio de sentido. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo no momento da crucificação, significando que o serviço do templo, toda essa história aí de terceiro templo, tudo isso é inútil, não tem sentido mais aos olhos de Deus, pelo que a Bíblia nos diz. Então agora você tem um evangelho espalhado pelo mundo inteiro e espero que as pessoas possam ver isso simplesmente pelo fato de Estevão ter visto Jesus totalmente levantado, de pé. Isso é a prova de que aquele era o tempo do fim da nação judaica. Obviamente, esta não é a segunda vinda onde Miguel se levantou e a liberdade condicional coletiva para o mundo foi encerrada. Ou seja, ele estava concluindo o tempo de graça da perspectiva da nação judaica. E o que aconteceu depois disso? Paulo segue seu caminho para Damasco, é convertido e o evangelho vai para o mundo inteiro. E se vê uma taxa de conversão que é simplesmente inacreditável. A hora está chegando, na qual você nem adorará nesta montanha e nem em Jerusalém. O evangelho foi levado ao mundo. É exatamente isso que a igreja cristã primitiva ensina em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: agora, a Abraão e a sua semente foram feitas as promessas. Veja, não está falando de uma nação inteira de pessoas, mas apenas a uma e a sua descendência, que é Cristo. Então a semente não é as sementes. Na verdade, é Cristo que promete novos céus e nova terra, nova vida. Na verdade, a promessa é feita à semente de Cristo. Agora vá para o verso 29. E se sois de Cristo, ou seja, se escolhemos a Cristo, neste caso, somos sementes de Abraão. Veja, não se trata de uma questão étnica, hereditária. Na verdade, é espiritualmente por meio de Jesus Cristo que nos tornamos herdeiros de Abraão. Se voltarmos um versículo, agora para o 28, diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Ora, não existem 2 reinos do céu diferentes, apenas um, e todos vão a ele por meio de Cristo. Então a promessa foi feita a Cristo, e sem Cristo não tem promessa. Então, quando eles dizem, como ouvimos aquele rabino dizer, né, que a igreja é inimiga dos filhos de Israel, eles estão dizendo que isso é uma linhagem direta de Abraão e dessas 12 tribos. Mas, na realidade, o que estamos vendo aqui é que não há judeu, nem escravo, nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso, mais uma vez, anula o conceito. E veja, nós vamos mostrar um pouco de Pete Hegseth e algumas das coisas que ele falou sobre o terceiro templo, e ele é um sionista. Então, isso levanta uma questão. Ele é sionista e cristão. Ora, como isso é possível e por que é tão ruim? É ruim porque não aceita a palavra de Deus exatamente como ela é. Está seguindo uma entidade política estatal estabelecida sobre a aliança da fé por meio do sangue do Cordeiro. E isso aponta para a semente de Abraão. Lá diz que somos herdeiros segundo a promessa. Não de acordo com uma linhagem de sangue, ou uma nação, ou um estado. Toda essa identidade nacional durou até o final das 70 semanas. E há muitos que ainda se apegam a essa visão de mundo judaica hoje em dia. Mesmo pessoas que não praticam judaísmo, mas se identificam como judeus,
Isso é pela tradição e não por uma aliança da fé. Muitas pessoas ficam confusas. Muito bem, esse foi o ponto número 2. Eu acho que já falamos bastante sobre ele. Poderíamos, com certeza, falar ainda mais, só que eu acho que já ficou claro que a aliança não tem nada que ver com a nação de Israel. Ela tem que ver com crer em Deus e seguir a palavra dele, o que, obviamente, entra em toda a tipologia do que Cristo representou. Hoje, o que importa é aceitar o sacrifício de Jesus feito por nós. Quanto à nação de Israel, como o povo escolhido de Deus, isso acabou lá no fim dos 1490 anos. Eu encorajo os nossos amigos judeus a estudarem as profecias de Daniel 9, 24 a 27, mas sem esquecer de que essa profecia está ligada a Daniel 8 e a profecia dos 2300 dias. Muito bem, o terceiro ponto que abordaremos é o templo com o qual Deus está realmente preocupado. A maior parte do mundo está falando tanto sobre o terceiro templo, sobre a construção dele, sua localização física, enquanto que em Coríntios 3:6 é dito que nós somos o templo de Deus. Lá é dito, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vocês? Então, a Bíblia deixa claro que não se trata mais de um lugar físico. Temos aqui a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a mulher do poço. E na conversa ele afirma que chegará o tempo em que as pessoas não adorarão mais em Jerusalém, nem em nenhuma montanha específica, mas sim em espírito e em verdade. Então veja novamente o afastamento de Jerusalém aí. Você ressaltou que não haveria mais adoração lá? Fale-nos mais sobre como podemos saber que o que Deus está falando é algo global. Um movimento espiritual, e não uma localização geográfica, física específica, que nos faz tirar o foco do terceiro templo físico e colocando mais em nossos corações e mentes em nossa caminhada com Deus. Muito bem, vamos falar do templo. Vamos falar sobre o que o templo nos diz com respeito ao que ele representa, porque é um exemplo que Cristo deu de si mesmo. E isso está em João, capítulo 2, versículos 19 e 21. Jesus respondeu dizendo, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Estava se referindo ao templo do seu corpo, mas eles acharam que ele estava falando do templo físico de Jerusalém, enquanto estava falando de si mesmo. Bom, como já vimos, a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não seus, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no vosso espírito, que é de Deus. Então, Cristo tinha um corpo igual ao nosso, e na verdade ele ainda tem um corpo humano. Isso está em Atos capítulo 1. Lá é dito que esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer de novo. Ou seja, ele virá como humano novamente, ele sempre será um humano. Então somos um templo, Cristo é um templo. E o Espírito Santo é a chave que não podemos ignorar. Na verdade, em 2 Coríntios 13, versículo 5, diz que devemos examinar a nós mesmos para saber se estamos na fé, então nós temos que nos avaliar. E não sabeis vós que Jesus Cristo está em vocês, a menos que estejam desqualificados. Essa salvação da qual está falando aí é ter Cristo. Sem Cristo você não pode. Você tem que tê-lo. Você tem que ter o Espírito. Você tem que receber Cristo. E assim, o templo agora deixou de ser um lugar para onde se ia 3 vezes por ano para as festas em Jerusalém. Ele agora foi expandido para o mundo todo. Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que todos adorarão em espírito e em verdade. Isso está em João capítulo 4, versículos 23 e 24. A hora está chegando. E então ele repete a frase de novo. A hora está chegando. E aqui ele se refere à sua crucificação, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E veja, não é apenas em espírito, também é em verdade, pois o Pai está procurando tais que o adorem, pois Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Também há uma ênfase na verdade. Em João 14:6, Cristo disse de si mesmo, eu sou a verdade. Portanto, analisando esses versículos, somos lembrados que Cristo é um templo, o seu corpo era um templo, e ele se refere a nós como sendo templo. Templo para o Espírito de Deus habitar. Muito bem, quem habitava no Filho do Homem? O Pai. É o Espírito de Deus. É o Espírito do Pai. Afinal, ele é o Filho de Deus, certo? Então, você tem Cristo cheio do Espírito Santo como um exemplo para nós do templo cheio do Espírito Santo. E ele quer que tenhamos essa experiência com ele habitando em nós, como o Espírito Santo em nosso templo. E assim, quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim,
Na verdade, ele está se referindo a um sistema do santuário, porque o corpo dele é um templo. Então, tudo o que aconteceu no antigo Israel, no deserto, era um tipo do verdadeiro plano da salvação. Assim, essas conversas adicionais que precisamos ter no estudo, e eu vou me aprofundar mais sobre isso, porque esse assunto do santuário é um estudo muito profundo. Ele é simplesmente o evangelho exposto em tipos. E não existe nenhuma outra denominação no mundo que ensina que Jesus está agora no santuário celestial. E que o santuário celestial era o cumprimento dos símbolos que víamos ali no santuário terrestre. Todo o plano da salvação, desde o sumo sacerdote até a mesa da proposição, o altar do incenso, o castiçal, a pia, o altar de sacrifício, o lugar santíssimo, com o sangue aspergido, cada aspecto aponta para Jesus Cristo. É por isso que é tão importante que, à medida que desenvolvamos nossa base desse ministério, é que nós verdadeiramente queremos que as pessoas entendam aonde Jesus está agora e o que ele está fazendo. O juízo investigativo, onde ele está atualmente sentado, nós vimos ali que Miguel se levantará para terminar esse julgamento. Queremos que as pessoas entendam isso, porque são as doutrinas que o diabo não quer que as pessoas conheçam. Os pastores e ministros das denominações não ensinam essas doutrinas. As pessoas não têm ideia dessas coisas. O nosso papel é chamar as pessoas para fora de Babilônia, é levar o conhecimento da verdade a elas, de onde Jesus está agora, o que está fazendo, a profecia dos 2.300 dias e outras coisas do santuário celestial. Sim, é verdade. E em última análise, na verdade, é Cristo que quer que as pessoas saibam dessas coisas. Ele nos deu esta palavra. Ele deu a nós essas profecias para que, quando a estudássemos, vêssemos a história sendo escrita antes de acontecer, de forma que, quando chegarmos ao fim dessa profecia dos 2.300 dias, o seu povo esteja preparado e protegido pela verdade. Assim como ele advertiu aos seus seguidores que, quando Jerusalém fosse cercada, ela cairia. Da mesma forma, ele está avisando a nós hoje a respeito desse julgamento. Deus quer que estejamos prontos para o que está por vir. E eu acho que se há uma coisa que é ignorada o tempo todo por esses falsos profetas, essas falsas igrejas, é que elas não falam em nenhum lugar do julgamento. Para elas é como se não estivesse acontecendo juízo nenhum agora. É como se tudo já estivesse concluído e não tivesse nada em andamento. E é isso que está faltando nas mensagens hoje em dia. Não me refiro necessariamente à igreja adventista, mas, de certa forma, até nós somos negligentes com essa mensagem de vez em quando. Eu não quero atacar meus irmãos de jeito nenhum, mas nós precisamos pregar mais essa mensagem, porque ela é a mensagem para o tempo em que vivemos. Estamos na hora do juízo, e em breve o julgamento chegará aos vivos. Sabe, as pessoas gostam de procurar vídeos de marca da besta, do decreto dominical, mas tudo isso não adianta muita coisa se não entendermos que isso serve para a gente ficar ciente de que o julgamento está chegando e o que significa ficar diante de Deus. Eu acho que saber dessas coisas não vai adiantar nada, a menos que estejamos prontos, não é? E a única maneira de estarmos prontos é como Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele estava falando do templo do seu corpo. Somos salvos por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. Ele é o verdadeiro templo. Não há necessidade de ficar procurando o terceiro templo a ser construído nessa terra. O próprio Jesus disse aos judeus: sua casa será demolida e reconstruída, ou seja, levantada em 3 dias. Quando ele falou isso, na hora, todos ficaram impressionados, dizendo: como que você vai construir esse templo em 3 dias de novo? Mas naquele momento, ele transferiu a figura do templo para ele. Quando ele ressuscitou, ele tornou-se o templo, o lugar sagrado que nos provê a expiação dos nossos pecados, que agora não é mais por meio de sangue de bodes e carneiros no serviço do santuário. Cristo, o Cordeiro de Deus, já deu o seu sangue por nós, e agora ele está realizando a obra expiatória no papel de sumo sacerdote, lá no céu. Então, precisamos entender corretamente qual era o papel do sumo sacerdote naquele dia, qual era a conduta das pessoas que faziam parte daquela cerimônia, mas do lado de fora do templo. Porque se os nossos pecados não forem colocados no santuário celestial, então não há expiação que possa ser feita por eles. Se as pessoas estão vivendo sua jornada, experiência cristã, e não estão caminhando no caminho da confissão, do arrependimento, da santificação, então, infelizmente, não há como expiar pecados que não estejam lá nos livros. É por isso que é tão importante entender esta cerimônia, já que ela nos mostra o método pelo qual o pecado é removido da existência. Porque não termina apenas com a confissão. Esse era o ponto no qual o pecador tinha sua obrigação retirada.
E dali em diante, o sumo sacerdote tinha que passar por todo o processo para então chegar ao bode expiatório e levá-lo para o deserto. É um processo realmente meticuloso. As cerimônias do santuário eram extremamente detalhadas. E era assim para nos ajudar a entender o papel que Jesus está exercendo agora, que estamos vivendo no fim dos tempos. Essa é a razão pela qual Cristo, nessas parábolas, como aquela que o senhor da casa levanta-se e fecha a porta e as pessoas começam a bater e ele diz, não sei quem são vocês. Portanto, precisamos ter uma experiência com Cristo hoje. É importante falarmos sobre isso, porque as pessoas hoje em dia estão focadas no Elon Musk, no Trump e nos outros poderes. Ah, esse é o anticristo, esse é o falso profeta. A marca da besta é a inteligência artificial. Eu vejo pastores promovendo essa ideologia. Mas o que estamos tentando mostrar é que a palavra de Deus expõe claramente a verdadeira natureza das coisas. Como vemos aqui no slide, e para encerrar, os Estados Unidos são a segunda besta de Apocalipse, eles são os mesmos poderes que são chamados de falso profeta, e quando dizemos Estados Unidos, não é apenas o governo dos Estados Unidos, mas eventualmente o governo se unirá à igreja. Na verdade, estamos olhando para as denominações protestantes como a principal fonte de onde isso está vindo. E quando olhamos para a realidade, vemos o protestantismo evangélico, o nacionalismo cristão, realmente pressionando por essa unificação entre a igreja e o Estado. É assim que sabemos que a América está crescendo como um poder, e será tão poderosa que exercerá todo o poder da primeira besta, matando qualquer um que não adorar a imagem da besta. Isso faz alusão ao fato de que definitivamente haverá um papel central de uma entidade americana muito poderosa que não está de jeito nenhum colapsando. Nós também vimos que o papel especial de Israel como nação foi concluído ao final das 70 semanas, quando o evangelho começou a ser difundido entre os gentios. Hoje não há papel especial nenhum para Jerusalém ou Israel cumprirem. E também quero salientar que todos os judeus podem participar plenamente da aliança de Deus por meio da fé, aceitando Cristo como seu salvador pessoal. Mas além disso, não há mais distinção entre nações. Ou é o povo de Deus, ou não é o povo de Deus. Estas são as duas únicas distinções. Também vimos que o templo de Deus nunca mais residirá em Jerusalém, com qualquer significado da perspectiva de Deus, e se Israel realmente vai reconstruir o terceiro templo ou não, isso pouco importa. Deus não vê relevância nenhuma nisso. O verdadeiro templo hoje é tanto Cristo como templo, quanto Cristo habitando em nós, quando nos tornamos o veículo para a manifestação da vontade de Deus, assim como Jesus, que cuidava dos negócios do seu Pai. Espero que possamos começar a ver que se trata de uma aliança de fidelidade. Não é uma localização geográfica ou um povo litoral. Apesar da abundância de vozes cristãs e judaicas que estão defendendo essa ideia hoje. Muito bem, nós vamos encerrando por hoje. Acho que ficou claro a partir da perspectiva do Adventismo. Na verdade, eu não diria nem isso, eu diria da perspectiva bíblica. Sabe, eu nunca pretendi me tornar um adventista do sétimo dia. Eu comecei a estudar cada característica que foi apresentada na Bíblia e comecei a me perguntar qual igreja se adequa a isso daqui. E foi aos poucos que eu descobri que, sem dúvida alguma, a igreja adventista do sétimo dia se adequa ao que diz a Bíblia. E até Roma sabe disso. Satanás luta duro para corroer os pilares da nossa doutrina. Diz aqui, está na Review and Herald, de 9 de junho de 1896. Porém, a antiga Jerusalém nunca será um lugar sagrado até que seja purificada pelo fogo refinador do céu. Certo? E nessa história, onde vemos um fogo refinador vindo do céu? É a segunda vinda? Bem no final da destruição do mundo. Sim. E, finalmente, a um certo momento, haverá um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Então, Ellen White está dizendo aqui que Jerusalém não tem mais papel especial aos olhos de Deus e que não será estabelecida como cidade de Deus novamente, até que a nova Jerusalém finalmente seja construída pelas mãos de Deus e não do homem. Ela diz aqui, a maldição de Deus está sobre Jerusalém devido à rejeição e crucificação do seu Filho unigênito. Eu acho que não dá para ficar mais claro do que isso. A maldição de Deus está sobre Jerusalém pela rejeição e crucificação do seu Filho unigênito. E faz todo sentido, porque a nação de Israel não cumpriu a exigência de Deus, de ungir a Jesus em seus corações e mentes, e não como apenas um rei terreno, que é o que os judeus hoje esperam que o Messias faça. Mas uma vez que rejeitaram o Filho unigênito de Deus, a nação judaica não pertence mais àquele lugar especial. Sabe, a única maneira de ficarmos firmes, na verdade, com tanto engano por aí, e o próprio Cristo alertou os seus seguidores tantas vezes disso,
é nos apegarmos à palavra de Deus, é entendermos a Bíblia. E não é só ler a Bíblia, estudá-la, mas ter amor pela verdade. Sabe, pode ter coisas lá que nos incomodam, exigem mudança do nosso estilo de vida, ou nos diz para fazer algo que não estamos fazendo. E a inclinação natural nossa é rejeitar essas coisas. Hoje em dia, vemos por toda parte o evangelho açucarado, a graça barata, o evangelho da prosperidade, o evangelho da justiça social. Tudo isso coloca o nosso foco nas coisas terrenas e em consertar o mundo com a nossa própria força. Mas esses evangelhos nos desviam da verdadeira maneira pela qual Cristo nos salva. A única maneira de recebermos essa verdade é se a amarmos. Se amarmos a verdade, não seremos enganados. Então, meu pensamento final é que, quando estudamos a Bíblia, temos que estar dispostos a aceitar o que ela diz. Temos que orar e pedir a Deus que nos dê um amor pela verdade para que não sejamos enganados. Eu acredito que, quando recebemos a verdade bem lá no fundo do coração, ela vai moldar a nossa força de vontade e nós vamos seguir a Cristo. Sim, isso é a mais pura verdade. E nós não estamos de jeito nenhum condenando aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Na verdade, essa é uma mensagem de esperança para todos nós. Jesus não veio para curar os que estão bem, né? Ele veio para curar os doentes. E o nosso objetivo é dizer: vá a Deus e diga a Ele, me ajude. Eu não estou conquistando a vitória, eu não estou sendo fiel. Eu não entendo essas coisas, mas eu quero entender. Mas, Senhor, se é assim que o Senhor quer que eu seja, então me ajude a ser assim. Não se trata de olhar para os outros e dizer: olha como eles fazem tudo certinho, eu faço tudo errado. Não, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando percebemos a fraqueza dos nossos próprios esforços, a fraqueza das nossas próprias obras, aí sim podemos trazê-los diante de Deus e dizer: molda-me, Senhor, molda-me conforme a tua vontade. Ajuda-me a ter amor pela tua palavra de uma forma que eu realmente me aplique na minha vida. Porque eu não quero viver de acordo com o meu próprio coração. Eu não quero ser enganado por achismos daquilo que é verdade. Não, eu quero conhecer a verdade verdadeira e andar nela. Eu luto com isso, eu preciso da sua ajuda, Pai, preciso da tua força. Por favor, me dê essa vitória. E todos nós estamos nessa luta. E nós elevamos cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, em oração a Cristo. Não importa a sua religião, a sua visão de mundo. Nós estamos compartilhando essas informações com vocês porque não queremos que vocês sejam enganados e aceitem a falsa versão do Evangelho. Não queremos que sejam enganados pela falsidade de Satanás. Queremos que aceitem o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe o irmão Andrew, e nos veremos novamente. Querido Pai que estás nos céus, a tua palavra foi exposta diante de nós, e a tua palavra é tão clara e simples. Fica evidente que as suas intenções para nós são para o bem e não para o mal. O Senhor gostaria de salvar todos. Senhor, por favor, dá-nos um coração que creia. Faça com que as nossas vontades sejam colocadas sob o controle do Espírito Santo. Pedimos, assim como Cristo no jardim de Getsemane, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Te agradecemos, porque a promessa da tua graça é suficiente para nós, e com essa promessa seguimos em frente até o próximo episódio. Em nome de Jesus, amém.